Quem foi Tiago, irmão do Senhor? Para os protestantes, foi o irmão de Jesus, provavelmente o mais velho depois dele. Para os católicos, é Tiago, filho de Maria e Clopas, irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto seu primo. Antes de dar segmento ao vídeo, peço que assista com calma e sempre conferindo tudo o que será dito aqui. O tolo tira conclusões precipitadas, o sábio ouve tudo atentamente e de maneira inteligente, pondera sobre a questão. Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã, que também se chamava Maria. Nós podemos conferir isso no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria era um nome comum, que na verdade em hebraico o nome é Miriam, em homenagem à irmã de Moisés. Sabemos também que era comum colocar o mesmo nome de algum parente próximo. A exemplo do que aconteceu no Brit Milá de João Batista, que questionaram Zacarias sobre o nome do menino, dizendo que não havia ninguém em sua família que se chamasse Yohanan ou João para os ocidentais. Preste atenção, eu estou dando os textos. Antes de me xingar, tenha coragem de abrir a escritura e checar. Essa Maria, irmã da mãe de Jesus, tinha filhos e filhas, e a Bíblia revela seus nomes. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 40 diz: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Essa Maria é a mesma citada por João no capítulo 19 de seu Evangelho. Portanto, essa irmã de Maria, que também se chamava Maria, tinha um filho chamado Tiago, que era discípulo de Yeshua, aquele que era chamado de o menor. E ela tinha outro filho chamado José. Eu pergunto a você, quais eram os nomes dos irmãos de Jesus mencionados em Mateus 13:55? Tiago, José, Simão e Judas. Vamos conferir. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Antes de condenar a posição dos católicos, nós devemos checar porque eles creem que Jesus não teve irmãos. Mas calma lá, não sai do vídeo agora, senão você vai pensar que eu defendo a ideia católica. Ei, você que está aí conversando. Silêncio. Não se assiste um vídeo desses tagarelando. Depois você não entenderá nada, e ainda vai dizer que a culpa é minha. Preste bastante atenção agora. Maria tinha uma irmã chamada Maria, só que ainda tem mais um segredo nessa história. Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, nos revela que Clopas era chamado também de Alfeu, e que era irmão de José, o pai de Jesus. Isso significa que José e Clopas, dois irmãos, se casaram com as duas irmãs da outra família, que se chamavam Maria. Quando os católicos perceberam isso, não foram mais fundo na questão e concluíram que Maria e José nunca tiveram filhos. José e Maria não viviam sozinhos como nos filmes, eles estavam cercados por sua família. Eles eram unidos, tinham laços familiares muito fortes, a ponto das irmãs se casarem com homens que também tinham esses laços, José e seu irmão Clopas. Eles gostavam uns da família dos outros. Eles eram felizes, unidos e tementes a Adonai. Podemos confirmar isso no Evangelho de Lucas capítulo 2, 41 a 44, que narra que eles iam a Jerusalém todos os anos, juntos, e que quando deram falta de Jesus já tinha se passado um dia inteiro de caminhada. Por que isso aconteceu? Porque a família era unida, era comum estar entre os parentes, era algo normal e natural estar entre os parentes. Ainda mais quando esses parentes têm filhos quase da mesma idade. Cheque o texto. Tá na tela. Pause o vídeo e leia o texto. Maria e José não foram escolhidos à toa. Yeshua cresceu em um ambiente familiar repleto de vida e união. A coisa só mudou quando ele se revelou como Messias. Imagine o choque da família. Yeshua, nosso Yeshua, é o Messias? Voltemos a Tiago, irmão de Jesus. Então Tiago era mesmo primo de Jesus? Como eu disse, os católicos pararam ali, na informação de que Maria, tia de Jesus, tinha filhos que se chamavam Tiago e José e Simão. Segundo eles, são esses primos de Yeshua que são mencionados no texto a seguir. E escandalizavam-se nele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão?
E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6:3. Na história eclesiástica, livro 3, 11, diz o seguinte: E todos celebraram um conselho sobre quem seria considerado digno de suceder a Tiago, e todos, por unanimidade, decidiram que Simão, o filho de Clopas mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela igreja, por ser primo do Salvador, ao menos segundo se diz, pois Egesipo refere que Clopas era irmão de José. Pelo que podemos observar, Clopas, tio de Yeshua, teve 3 filhos chamados Tiago, Simão e José. Segundo os católicos, a Maria mencionada no texto de Marcos é essa, a esposa de Clopas. Só que Eusébio chama Simão de primo do Senhor e Tiago de irmão do Senhor. Vamos conferir agora que Eusébio afirma que Tiago, chamado irmão do Senhor, é na verdade filho de José e Maria, e portanto irmão de Jesus segundo a carne. Veja essa frase do livro 2, da vida dos apóstolos depois da ascensão de Cristo, parágrafo 2. Naquele tempo também Tiago, o chamado irmão do Senhor, porque também ele era chamado filho de José. Pois bem, o pai de Cristo era José, já que estava casado com a Virgem quando, antes que convivessem, descobriu-se que havia concebido do Espírito Santo, como ensina a Sagrada Escritura dos Evangelhos. Este mesmo Tiago, pois, a quem os antigos puseram o sobrenome de Justo, pelo superior mérito de sua virtude, refere-se que foi o primeiro a quem se confiou o trono episcopal da Igreja de Jerusalém. Eusébio faz claramente separação entre irmão e primo, como podemos ver no texto. Tiago, chamado Justo, era filho de José e Maria, portanto irmão segundo a carne de Jesus. Como essa família era muito unida, e parecia muito alegre, carismática e fiel a Deus, as irmãs resolveram colocar nome em seus filhos em homenagem aos patriarcas, ficando de fora somente Yeshua, nosso Salvador. Maria, esposa de Clopas, tinha 3 filhos homens e talvez uma filha ou mais: Tiago menor, que foi apóstolo de Yeshua; Simão, que se tornou bispo de Jerusalém depois da morte de Tiago, irmão de Yeshua; e José. Uma jovem chamada Salomé é mencionada como sendo sua filha. Já Maria, esposa de José, teve Jesus, Tiago, Simão, José, Judas e algumas filhas. Gente, se você notar, em hebraico esses nomes são em homenagem a alguns heróis da fé. Tiago é Yaacov, ou seja, Jacó. José é Yosef, Judas é Yehuda, que significa Judá. Simão é Shimon, que significa Simeão. São até hoje nomes comuns em Israel, pois são nomes dos patriarcas. A família do Salvador só fará sentido a nós quando analisada pelo contexto judaico. Eu particularmente penso que seja um atraso gigantesco na compreensão do Evangelho, essas mudanças fonéticas dos nomes em hebraico. Quanta diferença, falar Tiago para falar Yaacov. O mais próximo disso seria Jacó. Para os católicos esses relatos ainda não são suficientes. Falta texto bíblico, de modo algum. Falta uma interpretação rigorosa. Em 1 Coríntios 15, Paulo afirma que Jesus apareceu aos 12 apóstolos e depois apareceu a Tiago. Confira em sua Bíblia. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim. 1 Coríntios 15, 5-8. Que Tiago é esse que viu Jesus depois de ele ter aparecido aos 12? Que Tiago é esse que não fazia parte dos 12? Sim, pois se fizesse estaria lá quando Jesus apareceu pedindo comida em João 20, 19-30. Segundo o relato, o único que não estava presente na primeira aparição foi Tomé. Confira o texto. Mas alguém dirá: quem são esses apóstolos que viram Jesus depois dos 12? Vocês têm uma ideia muito errada sobre o apostolado. Comente se você sabia que existiram muito mais que 12 apóstolos. Caso seja a primeira vez que você ouve isso, por favor se inscreva no canal e deixe like. Afinal de contas eu mereço, não é? Dentro da Bíblia nós temos Matias, que entra no lugar de Judas e fecha os 12. Temos Barnabé, que foi chamado ao apostolado também. O famoso apóstolo Paulo. Só aqui já são 14 apóstolos. Paulo menciona Andrônico e Júnias, outros 2 apóstolos mencionados em Romanos 16, 7.
Só aí já são 16. Tiago, irmão do Senhor, fecha a conta dos 17 apóstolos mencionados na Bíblia. Estima-se que tivemos pelo menos uns 80 apóstolos no primeiro século. Todos eles viram Jesus ressuscitado e foram chamados por Cristo a esta obra. Todos os apóstolos pertencem ao primeiro século. No texto de Coríntios, Paulo fala disso claramente quando diz: apareceu a mais de 500 irmãos e a todos os apóstolos, indicando que tinha mais de 12. Esses outros apóstolos eram no modelo dos 12, mas chamados depois da ressurreição. Tiago, irmão de Jesus, fazia parte dessa remessa de apóstolos pós-ressurreição. Mas quem era ele? Qual sua conduta? Na Bíblia ele zombava de Yeshua, como está registrado em João 7:3-5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Provavelmente seus irmãos não presenciavam seus milagres, ou pensavam serem truques. Tiago estava entre eles. Tiago era um judeu extremamente devoto, considerado justo por fariseus e saduceus. Ele viu sua religiosidade ser atacada por Jesus, com certeza. Ele estava entre os irmãos de Jesus que foram tentar prendê-lo, quando disseram que Jesus estava há 3 dias sem comer pregando numa casa. Pause o vídeo e leia Marcos 3:20-35. Esse homem que zombou de Jesus, que tentou prendê-lo, que tinha vergonha dele, não foi deixado para trás. Yeshua é misericordioso e não nos ama por mérito nosso. Ele chamou esse zombador para ser apóstolo depois de sua ressurreição. Imagine a cara de Tiago vendo Jesus. Mas você morreu sexta-feira. Eu estou sentando Shivá por você. Como é possível? Aí Jesus diz: eu avisei que sou o Machia. Te quero como apóstolo. Deve ter sido incrível. E Yeshua não deixou o irmão incrédulo para trás, ele não deixará você também. Ele conhece os que são seus, ele te conhece. Vamos ver o que está registrado sobre Tiago o Justo, chamado também de irmão do Senhor. Veja esse trecho de história eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia. O modo como ocorreu a morte de Tiago já foi esclarecido pelas palavras citadas de Clemente, que conta como lançaram no pináculo do templo e espancaram até matá-lo. Mas quem conta com maior exatidão que a ele se refere é Egesipo, que pertence à primeira geração sucessora dos apóstolos, que no livro 5º de suas memórias diz assim: sucessor na direção da igreja é, junto com os apóstolos, Tiago, o irmão do Senhor. Todos dão-lhe o sobrenome de Justo, desde os tempos do Senhor até os nossos, pois eram muitos os que se chamavam Tiago. Mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho nem bebida fermentada, não comeu carne. Sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha, e tampouco ungiu-se com azeite, nem usou do banho. Somente a ele era permitido entrar no santuário, pois não vestia lã, mas linho. E somente ele penetrava no templo, e ali se encontrava ajoelhado pedindo perdão por seu povo, tanto que seus joelhos ficaram calejados como os de um camelo, por estar sempre de joelhos adorando a Deus, pedindo perdão para o povo. Por sua eminente retidão era chamado Justo e Oblias, que em grego quer dizer proteção do povo e justiça, como declaram os profetas acerca dele. Assim, pois, alguns das 7 seitas que há no povo e que eu descrevi anteriormente nas memórias, tentavam informar-se com ele quem era a porta de Jesus, e ele respondia que este era o Salvador. Alguns creram que Jesus era o Cristo, mas as seitas mencionadas anteriormente não creram nem na ressurreição, nem que venha a dar a cada um segundo suas obras. Mas os que creram, creram por Tiago, sendo, pois, muitos os que creram. Inclusive entre as autoridades, os judeus, escribas e fariseus se alvoroçaram dizendo: todo o povo corre perigo ao esperar o Cristo em Jesus. Reuniram-se, pois, ante Tiago e disseram: nós te pedimos, retenha ao povo que está em erro a respeito de Jesus, como se ele fosse o Cristo. Pedimos-te que convenças a respeito de Jesus todos os que vierem para o dia da Páscoa, porque a ti todos obedecem. Efetivamente, nós e todo o povo damos testemunho de ti, de que és justo e não te deixas levar pelas pessoas. Tu, pois, convence a toda a multidão para que não se engane a respeito do Cristo.
Todo o povo e nós mesmos te obedecemos. Ergue-te, pois, sobre o pináculo do templo, para que do alto sejas visível, e todo o povo ouça tuas palavras, pois por causa da Páscoa reúnem-se todas as tribos, inclusive com os gentios. E assim os mencionados escribas e fariseus puseram Tiago em pé sobre o pináculo do templo e disseram-lhe aos gritos: o justo, a quem todos devemos obedecer, posto que o povo anda extraviado atrás de Jesus o crucificado, diga-nos quem é a porta de Jesus. E ele respondeu com grande voz: Porque me perguntam sobre o Filho do Homem? Ele também está sentado no céu à direita do grande poder e há de vir sobre as nuvens do céu. E sendo muitos os que se convenceram completamente e ante o testemunho de Tiago, e romperam em louvores dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então os mesmos escribas e fariseus novamente disseram uns aos outros: Fizemos mal em proporcionar tal testemunho a Jesus, mas subamos e lancemo-lo para baixo, para que tenham medo e não creiam nele. E puseram-se a gritar, dizendo: também o justo extraviou-se. E assim cumpriram a escritura que se encontra em Isaías: Tiremos de nosso meio justo, que nos é incômodo. Então comerão o fruto de suas obras. Subiram, pois, e lançaram abaixo o justo. E diziam uns aos outros: Apedrejemos a Tiago justo. E começaram a apedrejá-lo, porque ao cair não chegou a morrer. Mas ele, virando-se, ajoelhou-se e disse: Eu te peço, Senhor, Deus Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E quando estavam assim apedrejando, um sacerdote, um dos filhos de Recabo, filho dos Recabim, dos quais o profeta Jeremias havia dado testemunho, gritava dizendo: Parai, que estáis fazendo? O justo roga por vós. E um deles, Tecelão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com este na cabeça do justo, e assim foi que sofreu o martírio. Enterraram-no naquele lugar, junto ao templo, e ainda se conserva sua coluna naquele lugar ao lado do templo. Tiago era já um testemunho veraz para judeus e para gregos de que Jesus é o Cristo. E em seguida Vespasiano o sitiou. Isto é o que Hegesipo relata minuciosamente, concordando ao menos com Clemente. Tiago era um homem tão admirável e tanto havia se espalhado entre todos a fama de sua retidão, que até os judeus sensatos pensavam que esta era a causa do assédio de Jerusalém. Então, irmãos, esse é o relato de quem era Tiago, irmão de Jesus, o autor da Epístola de Tiago, e o que no início perseguiu o ministério do apóstolo Paulo. Sim, os judeus que queriam obrigar os crentes a se circuncidarem vinham da parte de Tiago. Ele era o líder dos judaizantes da época de Paulo. Isso diminui depois do Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15 e mencionado em Gálatas 2. Baseado na descrição de Hegesipo e Flávio Joséfo sobre a religiosidade de Tiago, dá para perceber o tamanho de sua rigorosidade e geniosidade. Ele era considerado um tzadik, um guardador fiel dos mandamentos da Torá. Provavelmente a igreja o colocou como chefe em Jerusalém na intenção de ganhar o respeito dos judeus. Talvez pelo fato de Jesus ter escolhido ele para apóstolo, e ter o lance do parentesco, possa ter ajudado ainda mais. Depois dele ocorre uma sucessão de líderes todos da família de Jesus, finalizando com o neto de Judas, seu irmão. O Judas que escreveu a epístola que está perto do Apocalipse na Bíblia Ocidental, é irmão de Jesus e Tiago. E Yeshua conseguiu salvar sua família. Você já sabia dessas coisas? Todas essas coisas estão registradas no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que viveu por volta do ano 290 DC. Você encontra ele em PDF gratuito aqui na internet. Ele faz parte da patrística. Cartas e livros que foram escritos nos 4 primeiros séculos. Pelo menos os melhores e os que mais nos interessa estão lá. Não saia do vídeo sem deixar o like. Não custa nada para você, mas para o reino será de grande ajuda. O YouTube entende que o vídeo deve ser mostrado a mais pessoas quando você deixa o like. Deixe nos comentários sua opinião. Até a próxima. Shalom.